Olá, eu sou o Júnior Lourenço, sou personal trainer e estou aqui hoje para bater um papo com você. A busca pelo corpo perfeito ela não pode ser uma obsessão, por isso procure sempre um profissional para lhe acompanhar. As atividades físicas são essenciais para a nossa saúde física e emocional. E saber disso é muito importante para a nossa felicidade. Eu sou Ricardo Takaki, psicólogo, e vamos conversar aqui no podcast da Unimed Campo Grande sobre autoestima e autoimagem. Olá! Hoje mais um podcast da Unimed Campo Grande Cuidar de Você. Falaremos sobre impactos da atividade física na autoimagem e autoestima. Comigo, Ricardo Takaki, psicólogo, já esteve conosco outras vezes. Mais uma vez, gratidão por participar. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. E Júnior Lourenço, personal trainer. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Gratidão também por estar aqui conosco, tá? Vocês querem falar um pouquinho de vocês rapidamente, por favor? Sim, eu sou Ricardo Takaki, psicólogo. Atuo na área clínica já há mais de 8 anos e o assunto que a gente vai falar hoje aqui está presente praticamente em quase todas as sessões das pessoas que me procuram para ajudar a melhorar pessoalmente, né? Que bom, então um sinal Sim. Que muitas pessoas vão ter interesse em ouvir e nos assistir nesse podcast, Com né, certeza. Ricardo? Júnior, por favor, fala um pouquinho de você para nós. Bom, eu sou o Júnior Lourenço, atuo na área já há aproximadamente 10 anos. Já fui gerente de algumas grandes academias aqui da capital e hoje eu atuo mais como personal trainer em condomínios, casas, voltados para a qualidade de vida realmente. Que legal. É bem o tema que a gente vai conversar. Que bom, seja bem-vindo, viu, Júnior? Ricardo, vou começar por você. Você já comentou que esse tema é muito relevante, está sendo muito discutido dentro de consultório nas sessões clínicas, né? Sessões clínicas, Sim, correto eu falar isso? de psicoterapia. Nas sessões de terapia, né? Fala um pouquinho para nós disso. Realmente, autoimagem, autoestima, elas caminham juntas? Sim, são dois conceitos muito importantes para nós, né? Dentro da psicologia. A autoestima ela tem como base a autoimagem também, ou aquilo que a gente chama de autoconceito. Então, a autoimagem é a forma como a pessoa ela se percebe, como ela consegue olhar no espelho e o que ela vê ali. Né? Então, a descrição que ela faz de si mesma é a autoimagem. A autoestima e o autoconceito eles têm mais a ver com a crença que ela tem sobre aquilo que ela viu no espelho. Então, a forma como você se percebe internamente, emocionalmente, as crenças e valores que você acredita ter, isso tudo gera também, de uma forma mais subjetiva, o nível de autoestima da pessoa. Tá. Juntando com isso que você está falando, Júnior, vamos imaginar o seguinte, as pessoas quando elas começam ou procuram um personal, ou enfim, uma academia, né? Mas vamos falar muito de personal porque é muito essa linha que você está atuando agora. Elas procuram uma mudança mais física, no sentido de crescer, né, de definir algo, ou você percebe que talvez muitos estão procurando mesmo no sentido da melhora, nesse sentido, da autoestima, do cuidado, do ser? O que você percebe nesse dia a dia? É interessante que hoje esse público ele vem mudando um pouco. Há tempos atrás era muito mais voltado ao músculo realmente, à estética. Ao crescer, né? E hoje, quando a pessoa começa a praticar, ela vê os benefícios que ela vai ter no seu dia a dia e isso muda totalmente a percepção dela. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um cliente que eu tinha 60 anos de idade e ele era assim, uma pessoa, fisicamente você olhava ele estava muito bem. Só que ele tinha dores nas costas. E aí a gente começou a praticar fortalecimento com ele tudo. E para mim, o troféu dele foi o dia que ele foi pescar com a esposa, que era coisa que ele não fazia há 10 anos. Olha, que então legal, ele foi pescar, né? Foram lá de barraca, de tudo. Então isso fez com que ele elevasse muito a autoestima dele. O físico dele não mudou muito, mas a parte de autoestima, de motivação, a parte de socializar, a parte de confiança que ele pode fazer ainda, isso mudou muito na vida dele. Então ele curtia a família, curtia os netos. Então hoje é muito bom isso, que as pessoas elas têm os benefícios além do músculo. Isso é muito legal, Ricardo. E isso reflete totalmente aí no dia a dia da pessoa, sim, com certo? certeza. Porque a autoestima está muito ligada a você também saber o que é que está incomodando em você, né? Então, no caso do cliente dele que tinha as dores nas costas, né? Ele solucionar essa questão, com certeza deve ter melhorado muito
a forma como ele se percebe, a forma como ele lida com ele mesmo, né? Agora tem um que eu não sei se seria até correto, pode ser que alguns, ou se vocês acharem que não, fiquem à vontade, mas redes sociais, né? Passa a ser meio que um vilão em determinados momentos, porque uma coisa é você ter um cliente ou um paciente que tem a percepção de vou me tratar ou vou procurar o exercício físico no sentido de cuidar de outras coisas que não o crescer fisicamente, né? Só que quando você entra numa rede social, você vê um movimento mais midiático de tudo isso, o que se percebe? O estético, né? Sim, sim. E aí, me fala o psicólogo disso, Sim. desse cenário. Sim, quando a gente fala assim de redes sociais, da mídia, imagem, aquilo que você vê fora de você e gostaria de ser daquele jeito também, a gente está falando de uma falta de autoconhecimento. Sim. Porque a pessoa que se compara com algo externo, ela não tem referências internas para saber se ela tá legal, se ela não tá legal, se ela pode melhorar, ou se aquela curvinha ali que ela não gostaria de ter, se aquilo tá realmente no lugar certo, porque às vezes o tipo físico da pessoa é aquele, né? Então, quando a gente pensa em uma imagem, em algo que é visto, é sempre um fenômeno que na psicologia a gente chama de projeção. Ou eu vejo ali características que eu gostaria de ter e não tenho, Sim. né? Ou eu estou na expectativa de que aquela imagem externa, né, que eu visualizei ali naquela pessoa, naquela foto, traga para mim uma satisfação que eu não tenho. Entendi. Né? Então, muitas vezes, você pode olhar para aquilo. Uma pessoa que tem uma autoestima legal pode olhar para uma foto, uma imagem que é muito diferente dela, achar bonita. Sim. E falar, gostaria de ser assim também, ou parecido com isso. E não se cobrar tanto, né, para chegar naquela forma física. Ou pode ter pessoas que vão acreditar que aquilo é a salvação, aquilo é a felicidade para ela, né? Então, tudo vai depender de qual que é a percepção interna que a pessoa tem dela mesma. Tá. E aí, Júnior, a pessoa que vem com esse olhar, ou tem isso, como é que ela chega para você nesse momento? Assim? Geralmente, assim, já aconteceu de cliente chegar para mim com uma foto realmente. Sério? Ó, quero ficar assim. E aí, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é assim, ó, olha, a câmera, a rede social, ela aceita tudo. É a primeira coisa. Então, você não sabe se isso aqui é realmente isso que você está vendo. Segunda coisa que eu falo para ela, fala assim, ó, você não pode comparar com ninguém. A comparação que nós vamos fazer é você com você mesmo. É a sua evolução a partir daqui. Então, geralmente, o que eu faço com os meus clientes? Primeira coisa, a gente faz um bate-papo e a gente faz uma avaliação física, para ela saber onde que ela está naquele momento. Entendi. Se necessário, eu sempre falo para ela também fazer um trabalho multidisciplinar. Inclusive, a gente quer até psicólogos para os meus clientes. Porque a pessoa, ela estava assim, tão bitolada naquilo, que ela começou a utilizar remédios que não eram saudáveis para ela. Nossa, Para você vê, chegar né? naquele patamar ali. Então, eu sempre falo para os meus clientes, a gente vai comparar você com você mesmo. Isso é legal, Isso daqui né? Isso é legal. não é o que existe. Você tem uma outra rotina. Você tem seus filhos, você tem seu esposo, você tem seu trabalho. O seu organismo, né? Responde Então, de um jeito esse trabalho diferente, multidisciplinar é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Porque uma vez que a pessoa começa a se comparar realmente na rede social, sempre ela vai achar algo melhor que ela julga ser melhor para ela. Até porque para muitos, né, ou para quem vive dessa questão física ou expor tudo isso, é totalmente diferente para o dia a dia, como você falou, né? A mulher tem os seus filhos, ou enfim, o cara trabalha muito, aí é muito fácil pegar, né, a foto e falar, eu quero isso. No primeiro momento, só que isso vira um problema seríssimo, não só para vocês, na questão de ter que auxiliar nessa procura física, mas para vocês na questão psicológica, né? E ele trouxe uma questão muito interessante, que é quando a pessoa ela tem uma percepção distorcida de si mesma, né? E aí vem, alguns casos vão agravando até um transtorno alimentar. Né? Como no caso ele falou, de tomar remédios, né? Ou a pessoa que acha que não está magra o suficiente e insiste em emagrecer mais, né? Ou aqueles que não acham que estão definidos o suficiente, vai para aquela vigorexia, né? De excesso de exercícios, né? Ou também o uso, né, de produtos e, enfim, medicamentos que depois podem trazer um problema muito sério para o organismo. Eu tenho um caso de uma né? cliente que ela era assim, ela chegou para mim, ó, quero ficar com o corpo assim e tudo mais. Só que a cliente tinha uma rotina extremamente estressante, médica, mãe, esposa. Então a rotina dela era totalmente atípica.
E aí, ela, nessa ansiedade, ela foi fazer o uso do remédio. Realmente, ela emagreceu, porém ela perdeu massa muscular. Hoje ela tá com dores no joelho e dores nas costas, coisas que ela não tinha, porque ela perdeu muita massa muscular. Sim. Então a autoestima dela, que era para estar lá em cima, na verdade desceu mais. Uhum. Por quê? Porque agora ela tá com dor. Hoje ela não consegue ficar com o filho dela, ela Olha, não consegue que brincar com o pena. filho dela porque ela sente dores nas costas. E aí a gente tá refazendo todo o processo dela. Hoje agora ela já está melhorando as dores no joelho, tudo, mas parece estar um pouco mais consciente. Mas tudo começa lá, né? Do jeito que eu me vejo e do jeito que eu penso que eu devo ser. Exatamente, né? E tem pessoas, né? Vamos trazer um pouco para eu falando como leiga do assunto, né? Tem pessoas que você olha e elas são lindas, né? Perfeitas. E aí do nada você vê aquela pessoa tentando se transformar fisicamente, assim, num modelo que você fala, puta, não está combinando nada com ela. Ela era tão mais bonita antes. Mas aí é exatamente isso que você fala, né, É uma Ricardo? distorção. Há uma distorção do eu ou uma não aceitação do eu. É correto falar isso? É por aí, né? Na verdade, a distorção é uma percepção distorcida, né? Ou Tá. seja, eu vejo aquilo que não é a realidade. Então, isso já implica em dificuldades de aceitação também, né? E aí tem um outro vilão, né? Não sei se é correto eu falar, mas a moda, né? Ah, sim, sempre. Que também poderia ser algo positivo em alguns momentos, se Sim. distorcido, vira algo que para que as a duas moda- áreas passa a ser um problema, né? Sim, é que aquilo que está na moda desperta na gente algo muito primitivo, que é o desejo, né? A necessidade de pertencimento. De aceitação no grupo, De pertencer a um né? grupo, porque a gente aprendeu a sobreviver em grupo, desde a pré-história, né? A gente tinha agrupamentos e que a gente sobrevivia. Então, se eu não pertenço a um grupo, eu estou isolado, as chances de morte São maiores, né? Então, de não maiores. sobreviver, né? E aí eu busco a aceitação nisso. Sim. E para vocês o que pode ser positivo, porque são mais pessoas procurando a atividade física, se distorcido, vira um problema, certo? Eu gosto bastante de trabalhar pequenas metas com os clientes. Então, como eu digo, eu faço assim, ele com ele mesmo. Então, geralmente fala assim, pega aquela calça que não está servindo mais em você. A gente vai fazer um teste. Às vezes é um manequim, um número menor. Mas quando ela entra naquela calça, ela já vê que ela está evoluindo. né? E a balança também é algo que eu não costumo olhar. Por quê? Legal, Porque fala a disso. troca de gordura e de massa magra, ela acontece durante a atividade física. Então, muitas vezes, não muda o peso na balança. Você não pode ficar ali também todo dia Bitolado pesando. nisso, né? Então, geralmente eu falo assim, e a sua roupa, como que está? Aham, Tá cabendo aham. melhor? Tá mais folgada? Tá dormindo melhor? Como que tá esse processo? Aí você começa a trabalhar pequenos troféus na rotina Isso é legal, dela. isso E é aí legal, a hora que né? ela começa a ver que ela está evoluindo, mesmo que gradativamente, pouquinho, a autoestima dela eleva também. Vocês sabem que trazendo um pouquinho, né, para situações é muito bacana e a gente sempre gosta de trazer exemplos também. Quando eu procurei, comecei a cuidar um pouco mais disso, né? Até porque também a gente vai tendo a idade, começa a ter mais sensibilidades para essas coisas. Eu procurei não só um profissional, né, dessa parte física e tudo mais, mas o meu nutricionista que me ajudou muito nisso, que também é uma das áreas que tem que ser muito lembradas nesse processo, né? E ele me falava exatamente isso, Fabi, esquece balança. A balança não pode ser a forma de medir 100% o que está acontecendo com o seu corpo, porque tem outros N fatores que precisam ser cuidados. E até porque, junto com o exercício físico, alimentar é muito bom, né? Tem uma saciedade que faz um bem conforto, danado, né? para o organismo, né? Então, tem que cuidar muito isso, porque às vezes a pessoa também fica tão bitolada nisso. Eu preciso perder peso, ou eu quero também ganhar peso, custe o que custar, né? E esquece desse cuidado, cuidado do joelho, de cuidar da cabeça, né? Porque, cara, também cortar toda a sua comida, no caso de quem quer emagrecer, acaba que mentalmente faz um mal danado para a gente, né? Dá um mau humor, tem N situações que surgem nisso tem pessoas tudo, que ficam né? bem mal-humoradas, né? Nossa. Eu me incluo nessas, que se eu não me alimentar, eu fico bem mal-humorado também. Eu acho que né? é restrição alimentar, de sono, a gente... né? Tudo. E isso né? é muito legal. Então, por que eu estou comentando isso? Porque é muito bacana quando todas as frentes e os profissionais
que estão envolvidos, né, com quem quer realmente chegar a ter uma boa autoimagem, mas com Sim. a autoestima, tudo caminhando muito bem. Uma coisa muito legal, importante, né? Fabi, quando a gente fala de autoestima também, a nossa autoestima não se construiu da noite para o dia. Melhorar ela também não vai ser uma questão da noite para o dia, noite pro ligeira, dia. rápida, uma cirurgia não vai resolver, né? Uma coisa simples assim. Sim. Então, até nas atividades físicas, né? Na própria psicoterapia, tem um tempo para a gente Pra processar, acontecer, para né? acontecer, para o corpo entrar em forma, Sim, né? sim. Ou dentro do que é saudável para aquela pessoa. É que o né? imediatismo é terrível, né, gente? Sim. Todo E mundo eu acho que a todo gente mundo tem esse imediatismo porque, assim, vem muito aquela questão de a vida é uma só, né? Então eu preciso tirar maior proveito dela. E realmente, a vida não tem ensaio. O próprio fazer a vida já é o ensaio, já é ensaio, né? a cena principal, né? Então... E todo esse cenário, né, que nós estamos, infelizmente, novamente, sim. né, vivenciando, que parece que quando vai acalmar um pouco, volta. Tudo isso também nos fez repensar muitas coisas e ou nos reeducarmos para outras, né, e buscar também manter o físico, a autoestima de outras formas. Vocês percebem que as pessoas estão realmente conscientes ou muito cientes de que agora sim eu preciso realmente me cuidar e realmente a saúde é algo fundamental para a gente tentar viver nestes momentos ou conduzir essa nova perspectiva aí de cenários que a gente tem para a vida agora, né? Vocês percebem isso? Isso aconteceu muito dentro do consultório no sentido, eu quero sim tá bonitão, ter uma autoimagem, uma autoestima bacana, mas eu sei que tem limites. E a mesma coisa para você, Júnior, né? Quando você chega para a pessoa e fala, ei, calma, vamos lá, vamos devagar. Sim. As pessoas aceitam ou elas ainda se veem muito, assim, é para agora, tem que ser tudo muito agora, entendeu? Então, veio com a pandemia, veio um novo público procurar, né? Então, aquele público da estética, ele está lá, ele continua lá. Porém, com a pandemia, veio aquele público que é a pessoa que ela se sentia bem, não, estou satisfeito comigo mesmo, porém ela estava no sofá. Ela estava sedentária. Então, com a pandemia, esse público começou a se movimentar, porque ele viu, não adianta eu estar bem fisicamente, do jeito que eu julgo estar, estou bem com a minha autoestima, sendo que eu não estou fazendo atividade física, não estou fortalecendo meu coração, meu pulmão, minha imunidade está lá embaixo. E hoje eu sempre falo assim, a gente vive numa capital muito abençoada. Uma capital de parques bonitos, uma capital onde que o governo, por exemplo, fecha uma via nosso fim de semana para você praticar atividade física. É lindo de ver. De você vai trânsito domingo, fácil, né? De trânsito fácil. Então, nós temos tudo para praticar atividade física. E eu sempre falo assim, a atividade física tem que ser aquela que você goste. Se movimentar é o principal. Se movimentar. Depois você já entrou no ritmo, agora eu preciso desse objetivo, então eu vou procurar algo mais específico. Entendi. Mas começar é o principal, né? E eu vejo que muitas pessoas começaram. Que legal, então, que bom, né? isso mudou realmente bastante. No caso da psicologia, eu percebi o seguinte, que aqueles problemas que estavam debaixo do tapete começam a aparecer, né? Que aí você fica na pandemia, em isolamento, em casa, aquilo que você não queria encarar, mais tempo sozinho com você mesmo, né? Você precisou ter que olhar para aquilo. Olhar para aquilo e buscar o cuidado disso, Exato. né? E aí também, retomando, que eu acho fundamental o que você comentou aqui, né? Não é porque o bando faz tal coisa que eu também tenho que fazer, que é como você falou, né, Júnior? Para eu conviver em sociedade, eu olho o que a maioria está fazendo e aí eu também quero fazer aquilo. Mas se o meu joelho não comporta, eu não posso fazer aquilo. Um exemplo, exatamente. né? Se a minha idade já me sinaliza que é melhor eu praticar uma outra coisa, que eu busque o cuidado nisso, né? Existe a individualidade biológica, né? Então tem que ser respeitado isso aí. E aí entra o trabalho multidisciplinar. Eu sempre falo assim, quanto mais multidisciplinar for, melhor para você. Legal. Você entrar aí com o seu reumatologista, com um nutricionista, com um psicólogo, com um profissional de educação física, um personal para te acompanhar. Isso daí vai fazer com que você alcance mais rápido as suas metas e que essas metas elas sejam progressivas. Isso e é não legal. aquele negócio instantâneo, mas quando você vê, já voltou a estar a zero de novo. Sim. Eu te trouxe um outro problema, né? Exatamente. De repente, eu cresci meu músculo, mas o meu joelho está com problema. Ou eu cresci e, na verdade, eu percebi que não é o físico que está pegando, é muito psicológico, certo? Sim. Na verdade, então,
até para finalizar, que eu estou vendo que os meninos já estão me fazendo sinal aqui, porque é um bate-papo tão gostoso e nós trocaríamos tantas ideias aqui, mas Ricardo já sabe, Júnior, para você agora nós voltamos com mais temas, teremos mais podcasts. Legal. E assim, é muito legal o retorno que nós temos aí dos beneficiários, enfim, da comunidade que segue o nosso podcast em relação a temas que trazem esse cuidado, tá? Ricardo, finaliza para nós, deixando aí o Ricardo psicólogo falando para quem nos ouve e nos assiste em relação à autoestima e autoimagem, por favor. Quando a gente fala de autoimagem, de autoestima, as pessoas tendem a se comparar, né? Então, a comparação, não adianta a gente falar, não se compare, porque é inevitável, a gente vai fazer uma comparação outra. Né? Mas exercite, pelo menos, fazer comparação com você mesmo. Então, registre o seu progresso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro da terapia, dentro das atividades físicas, né? No físico é até mais tranquilo, você tira uma foto, você consegue perceber uma diferença depois de um tempo, né? Na parte psicológica, um diário, quem sabe, é uma forma de você revisitar teu passado e ver o quanto você progrediu. Então, olha para aquilo que você já tem conquistado, não tanto para aquilo que você idealiza mais do que tudo, né? E ser realista, né? Olhar para o que é possível agora, né? E seguir por aí. Legal, obrigada. Júnior, vamos lá, agora o seu recadinho. Bom, o que eu falo assim, com relação à autoestima e autoimagem, a melhor solução é você fazer aquilo que lhe agrada no início. Tá. Então, nem toda atividade física vai ser prazerosa para você, mas toda atividade física vai ser melhor do que você ficar no sofá, por exemplo. Então, eu sempre falo assim, o movimento, ele traz vida. Pode começar com uma caminhada, pode começar com uma prática esportiva, um beach tênis ao ar livre, até chegar um momento que você vai falar, não, agora eu quero algo a mais, vou procurar então uma academia, mas comece. Não sempre pare, né? O melhor exercício é aquele que você faz. E isso com certeza vai te ajudar, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. A hora que você dormir melhor, a hora que você acordar com mais ânimo, a hora que você conseguir brincar com seus filhos, conseguir fazer uma viagem, isso tudo vai fazer com que sua autoestima vá lá para cima e você vai ver que a estética ela é o segundo, terceiro, quarto plano. Então comece. Legal. Sempre a melhor atividade física é aquela que você faz. É o começar, né? Sim. O grande desafio é o começar. E para quem já começou, seguir, não desistir, né? Afinal de contas, a gente não está aqui para desistir, não, do cuidado, jamais, né, gente? Exatamente. Meninos, gratidão. Em nome da Unimed Campo Grande, estamos aí também à disposição para trocarmos mais ideias, trazermos projetos, afinal de contas, nós queremos cuidar um dos outros, cuidar de vocês. Nós ficamos por aqui, gratidão, nos sigam nas nossas redes sociais.